Oi, eu sou a Gabi e no último vídeo falei um pouquinho sobre backbones. Hoje eu quero falar um pouco sobre a vulnerabilidade desses cabos. Não sei quem já conhece esse livro aqui, mas recomendo muito. É um livro maravilhoso, mudou muito a forma como eu vejo várias coisas digitais. O nome dele é Sem Lugar para Se Esconder e ele fala sobre a história do Edward Snowden. Além da história do Snowden, ele mostra também muitos dos documentos que o Snowden vazou da NSA, que é a National Security Agency, ou a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Mas para resumir um pouquinho a história dele, ele é um programador bem geniozinho, enfim, e que ele foi um funcionário terceirizado dessa agência norte-americana. Durante esses anos trabalhando na Agência de Segurança Nacional norte-americana, ele começou a ver que tipo de dados eram coletados por essa agência e achou que era inaceitável, né, o que era feito por lá e que é feito até hoje, na verdade. Com isso, ele decidiu trazer para a mídia muitos documentos que mostram o tipo de coleta de dados que é feita por lá. Nesse livro que eu indiquei tem muitos desses documentos, inclusive nesses filmes que eu vou falar lá no fim também a gente consegue ver os que são mais preocupantes, assim, ou os que foram mais alarmantes para o mundo quando vieram à tona. Obviamente que por fazer isso, ele hoje em dia é um cidadão que não é muito bem quisto, né, nos Estados Unidos, ele vive exilado na Rússia e no fundo ele é alguém que viu algo muito errado acontecendo na frente dele e decidiu não tratar isso como, ok, é só mais uma coisa que acontece no dia a dia. E foi pra mídia, trouxe tudo isso à tona. Muitas coisas viraram pauta para conversa, mas outras a gente sente, eu pelo menos particularmente sinto, que continuam adormecidas. E acho que a gente fala ainda pouco sobre privacidade e a importância dela. E eu quero aproveitar para falar um pouco sobre backbones e todo esse caso Snowden também. Uma dessas inúmeras revelações diz respeito à intercepção desses cabos, dos backbones, né, ou desses cabos de fibra ótica de internet. Basicamente, a NSA, a agência norte-americana, interceptava esses cabos e redirecionava os dados e mensagens para repositórios deles. Se a gente observar e olhar, e até no outro vídeo eu coloquei nos links aonde estão esses cabos transoceânicos que conectam, né, os diferentes países na internet, a gente pode ver que muitos deles ou partem dos Estados Unidos ou passam pelos Estados Unidos para chegar em outros lugares. Então, a riqueza e o número de dados e informações que eles conseguiram interceptar é enorme. Esse é um assunto super longo, né, e obviamente muito polêmico também, sem entrar muito em detalhes, mas só pensando na quantidade de dados que são interceptados e que estão no poder de um só país do mundo, isso por si só já é muito relevante. Não sei quantas pessoas já tinham pensado um pouco sobre isso e se conseguem agora pensar no impacto que isso tem, que vai muito além do nosso da questão individual nossa mesmo de estar sendo vigiado ou ter, né, sua privacidade rompida, mas pensando muito em questões até mais globais. A gente fala muito que a gente está vivendo a era da informação e que a informação é poder hoje em dia, e eu realmente acredito muito nisso. Se antigamente a gente via muito que as nações, né, os países que tinham, por exemplo, arma de fogo conseguiam dominar outros, eu enxergo que hoje em dia quem tem acesso a um número ilimitado de informação também consegue fazer muito dessa dominação ou de manipulação ou até de entender e pensar melhor em estratégias de ataque e de defesa. Se a gente olha, por exemplo, esses casos de interceptar os backbones, né, ou os cabos de fibra ótica, e a gente já pensa que isso é algo grande, a verdade é que isso é a pontinha de um iceberg gigantesco. Se a gente começa a olhar e pensar, por exemplo, até ligações de telefone interceptadas de grandes líderes como a Merkel, a Dilma, ou até em casos da Petrobras, a gente começa a ver muito de como essa informação é realmente interessante para o governo norte-americano e como ela é prejudicial para nós. Porque, claro, quando tu chega numa mesa de negociação sabendo qual é a estratégia da outra pessoa, aquilo ali é muito mais fácil para ti. Eu quis fazer esses primeiros 2 vídeos falando um pouquinho sobre como a internet funciona, porque essa ideia mágica de que a internet ela acontece no ar e de que as coisas estão na nuvem ou coisas desse tipo, ela se presta muito para esse mundo que a gente vive de vigilância por parte de alguns países, né? Em especial os Estados Unidos.
Porque, claro, a gente pensa muito pouco nos impactos que as informações que estão sendo vigiadas têm. E aí eu queria fechar esse vídeo deixando de pergunta: quanto de poder os Estados Unidos têm pelo acesso a todas essas informações do mundo inteiro? Por que a gente entende e fala tão pouco sobre privacidade e segurança? Por que a gente ainda usa essas palavras meio mágicas como cloud ou nuvem? Por que a gente entende pouco sobre como a internet funciona? E o que a gente precisa, além desse mega escândalo do Snowden, para começar a entender mais sobre isso? Eu queria aproveitar também para deixar a dica de 2 filmes que eu acho que são maravilhosos. Um deles é o filme que o nome é Snowden, vou deixar na tela todas as informações. E o outro é o Citizenfour, que inclusive ganhou um Oscar, que falam muito da história do Edward Snowden, que eu acho que é uma história que é muito importante todos nós conhecermos. Tá certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.